Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram sentar-se uns instantes, por favor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum. E o centro da liturgia de hoje, que é o Evangelho, capítulo 6 do Evangelho de São João, um pequeno trecho, é um longo capítulo 6, que vai falar a respeito da Eucaristia, o anúncio que ele faz da Eucaristia, a partir da multiplicação dos pães, vai nos trazer hoje 3 lições. A primeira delas, como devemos nos portar diante das provações e no momento em que precisamos de um milagre. A segunda, o sacramento da Eucaristia, que é o sacramento da união, da unidade, é o que sempre causou divisões, a partir daquele instante mesmo em que foi instituído. E um terceiro aspecto que devemos também tomar como lição, o que é mais importante? O pão que sacia a fome ou aquele que nos dá o pão? O benfeitor ou o benefício? E assim vamos adentrar na liturgia e tirar delas uma dessas 3 lições. A primeira delas, a serenidade diante das provas. Jesus estava aqui pregando para uma grande multidão. Deus se conta, ele como Deus e homem nem podia ser diferente, que aquela multidão que o seguia precisava de alimento e teve compaixão, teve pena de todos eles. E pergunta e exclama diante dos discípulos, como vamos fazer para dar de comer a essa gente? E um deles, chamado Filipe, um dos apóstolos, vai justamente argumentar e dar um argumento lógico, racional. Como vamos poder comprar, ainda que tivéssemos aqui uma fortuna, 200 denários, a gente tivesse uma fortuna aqui, nem teríamos onde comprar pão para tanta gente. Nem com esse dinheiro seria suficiente, nem teríamos lugar para comprar e distribuir para tanta gente. Eram milhares de pessoas. Por um dos outros apóstolos, está aqui no próprio Evangelho, como acabamos de escutar, ele se aproxima. E André é quem leva o irmão de Simão Pedro. Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Mais um argumento racional diante da prova. Porque diante da provação sempre temos argumentos racionais. Como é que eu vou resolver isso? Não tenho força, não tenho dinheiro, não tenho saúde. Enfim, são argumentos racionais, argumentos razoáveis muitas vezes, mas em que se coloca de lado o que há de principal, a fé. E o menino, com toda simplicidade, apresenta aqueles 5 pães e 2 peixes. E Jesus, diz o próprio texto do Evangelho, ele não perguntou porque não soubesse o que fazer, ele perguntou para pô-los à prova. Estavam, portanto, diante de uma provação. Essa prova pela qual todos nós passamos. Provas, e são muitas provas pelas quais passamos. Se eu fosse aqui perguntar quem passa por uma prova, a igreja inteira se levantaria. Não é um braço nem 2, todo mundo se levantaria para indicar que passam por provas. E como solucionar estas provas quando não há mais nada de humano a ser feito? Numa ocasião, o Dr. Plínio dizia que quando estamos diante de uma situação em que não tem nada mais de humano a ser feito, tudo que a gente tinha que fazer já fez, esgotou todas as possibilidades, nós devemos cantar o Magnificat. Mas como? Não é hora de chorar? Não é hora de espernear, arrancar os cabelos, aqueles que ainda têm, desesperar-se? Não, é a hora de cantar o Magnificat. Por quê? Porque chegou o momento de Deus agir. Porque enquanto houver possibilidade
do homem agir, sempre haverá a possibilidade, e grande, do homem atrapalhar o plano de Deus. E quando o homem não pode mais nada fazer, é Deus quem age, tudo tem solução. Cantar o Magnificat, que fez Nosso Senhor. Havia muita relva naquele lugar, fazei-o sentar. Ou seja, serenidade diante da prova. É o momento de Deus agir. Trabalhar, fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. 5 pães e 2 peixes, é o que temos. Oferece, o que tem que oferecer. O que tem que fazer tem que ser feito. Mas olha para o céu e com serenidade espera de Deus o milagre. Jesus rendeu graças, notem, Jesus agradeceu. Jesus não pediu a solução, ele agradeceu, porque diante de uma prova, primeiro se agradece, porque a prova é sempre um benefício. Diante da prova, primeiro se agradece, porque quando se reza, a solução sempre vem. Diante da prova, sempre se agradece, porque ainda que não venha a solução que nós desejamos, vem uma solução melhor, porque vem aquilo que Deus quer nos dar, porque precisamos receber. Esta é a primeira lição. A segunda lição é nos darmos conta de que, se costuma dizer, e com razão, há um grande problema no mundo inteiro, que é a fome. É verdade. Nós que temos comunidades no continente africano, bem sabemos disso, mas muito mais dificuldades passam eles em várias partes do que nós aqui no Brasil, em outras partes do mundo. Portanto, existe uma sensibilidade e que tem que existir em relação àqueles que precisam de alimento. O homem não vive somente de pão, mas vive também de pão. O pão aqui é um símbolo do alimento. Não se pode colocar de lado, fazer menoscabo, desprezar um problema real. No mundo há muitos que passam fome. Mas a solução para o mundo, para esta crise, é encher de pães as mesas todas? Se o problema estivesse na fartura, nas mesas fartas não haveriam problemas. E isso não é verdade. Nas casas onde as mesas são fartas, muitos problemas existem. Os países que têm maior índice de suicídio, para dizer pouco, são os países com maior índice, maior nível de rentabilidade. Por que isto? Porque o pão não é solução para tudo. Se nós hoje fôssemos dividir as fortunas todas que existem no mundo, de modo equânime, igualzinho para todo mundo, resolveria os problemas? Tampouco. Nem economicamente resolveria, porque não adianta dividir igualzinho para todos, que não é solução para nada, nem resolveria de fato os problemas do mundo. Onde está então a solução? Naquele tempo, Jesus vai dizer aqui no Evangelho, às tantas, eles queriam proclamar Jesus rei, porque afinal de contas, imagine, esse é o candidato, porque ele resolve tudo, distribui pão de graça, que beleza, comer sem pagar, é esse o homem, vamos voltar nele. E queriam todos proclamá-lo rei. Não nessa parte que acabamos de escutar, mas no correr do próprio Evangelho, procuravam a ele mesmo vai dizer, não por causa dos sinais, mas porque deu pão e eles ficaram saciados. Procurai, diz ele, antes o alimento que eu posso vos dar, aquele alimento que é de vida eterna. E ele se escondeu, ele se retirou, porque estavam procurando o pão. Notem, vou dizer uma coisa forte agora. Trocaram pão por Jesus. E é o que se faz hoje em dia. Trocam-se as coisas materiais, coloca-se no lugar dele, como se essas coisas fossem solução para todas as coisas, para todos os problemas. Nós estamos num mundo assim. Não é um mundo sem pão, é um mundo sem Deus. E por ser um mundo sem Deus, aí todas as coisas faltam, inclusive o pão. Procurai o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas como acréscimo. Procurai o acréscimo, nem terão acréscimo, nem o reino, nem Deus.
Esta é a situação que nos encontramos. Um mundo que procura a solução nas coisas materiais, a resolução para as crises apenas no alimento, quando na realidade deviam ter os olhos postos em Deus, neste Deus que tiraram completamente do panorama. E agora sentem falta do pão. É uma humanidade semelhante àquela que está simbolizada na figura do filho pródigo do Evangelho. Conhecem a história? Ele pega a fortuna do pai, a parte que lhe cabe, sai pelo mundo, gastando de modo desenfreado, falta-lhe o dinheiro porque há uma carestia, ele começa a disputar das bolotas dos porcos para se alimentar e tem saudades. De quê? Na minha casa, os empregados de meu pai comem bem. Tem saudade da comida, não é saudade do pai. Esta é a situação que nos encontramos. Mas nós temos um pai tão bondoso que está de braços abertos para receber o filho que tem saudade do pão e não saudade dele, pai. Este é o nosso pai. Tão grande é ele. Há um terceiro aspecto que é preciso considerar, e é tremendo, e com isso eu estou caminhando para o final. O relógio aqui é implacável, e também o relógio que eu tenho nas fisionomias, que é mais implacável do que isso que eu tenho aqui diante dos olhos, que é o seguinte: a Eucaristia é o sacramento da unidade, dizem os padres da igreja, e com toda razão. São Paulo vai dizer, embora sejamos muitos, formamos um só corpo, como os grãos de trigo são muitos e formam um só pão, a Eucaristia é o sinal da unidade. Mas no capítulo 6 do Evangelho de São João, cujo trecho, apenas um trecho acabamos de escutar, quando Jesus vai revelar que Ele é o pão vivo que desceu do céu, vai revelar a Eucaristia, porque nós sabemos que são 4 evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas. Esses 3 primeiros narram a Eucaristia, como se deu a ceia. São João não faz nenhuma referência à Eucaristia, à instituição da ceia, na ceia, mas ele faz referência no capítulo 6 à Eucaristia que foi profetizada, mais do que isto, foi anunciada, foi revelada por ele, nosso Jesus Cristo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. E eles ficaram espantados. E sabe o que aconteceu? Aqui em Cafarnaum, quando Jesus revelou a Eucaristia, Judas, o Iscariotes, o traidor, consumou o desejo de trair a Nosso Senhor. No momento em que ele revela que vai se dar como alimento, houve um que confirmou-se na maldade e determinou que iria traí-lo. Está descrito no final do capítulo 6. O filho da maldição, Judas Iscariotes. Então, portanto, a ceia, a Eucaristia, ao longo da história, sacramento que une, mas também que divide. E uns e outros começaram a abandoná-lo, diz no final desse evangelho. E São Pedro, e Nosso Senhor diz para eles, os discípulos mais próximos: e vós também não ireis abandonar? A quem iremos, Senhor? Só vós tem palavra de vida eterna. Nesse momento começa a dispersão. E aí vem uma reflexão final. Nós todos assistimos, perplexos, espantados, o que aconteceu agora em Paris. A França, que é chamada a filha primogênita da igreja, porque foi a primeira nação a se converter em bloco, em massa, filha primogênita da igreja. Olimpíadas, esporte, aparentemente algo inteiramente indiferente. Vai se fazer um espetáculo para abrir esses Jogos Olímpicos. Que tem que ver a Eucaristia com esses Jogos Olímpicos? Eu não sei. Mas fizeram um espetáculo blasfemo da pior espécie. E justamente para atacar não esta ou aquela religião,
no mundo em que diz que há liberdade religiosa para se praticar o que se quiser, mas se atacou a religião de nosso Senhor Jesus Cristo e o centro, a Eucaristia. Há quem diga: padre, o senhor não pode julgar a intenção das pessoas, porque de repente fizeram com intenção artística. Eu respondo: diante de um fato infame, não se discute a intenção, porque o fato fala por si mesmo. Não se pode dizer que uma pessoa não teve intenção de fazer um mal quando o mal é manifesto. É possível haver equívoco quando se pratica, quando se faz alguma coisa que é indiferente ou a respeito da qual não se tem notícia. Mas quando se resolve ofender claramente a Deus Nosso Senhor, mal manifesto, não se pode falar a respeito de intenção. E por que isto? Por que fazer isto? Ora, diante de um fato desse, nós temos aqui no Evangelho de hoje algo que me chamou a atenção. Jesus retirou-se. Está no final do Evangelho. Retirou-se de novo. É algo que faz retrair graças da humanidade. Há coisas que aproximam Deus dos homens. A oração, por exemplo. Os atos de virtude. Mas há coisas que fazem Jesus se retirar. Retirou-se de novo. E nós devemos aqui, com toda a força de nossas almas, repudiar esse gesto. Mas não repudiar apenas com palavras, mas com atitudes concretas, oferecendo os nossos sacrifícios, oferecendo as nossas orações, mudando de vida e, sobretudo, integridade de vida, para atrair de Deus bênçãos para a terra, para que Ele volte de novo. Mas não se pode admitir isso de forma indiferente. Primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. E aqueles que ficam indiferentes diante de um ato desses, não amam a Deus de verdade. Peca diretamente contra o primeiro mandamento. Vamos pedir, porque Deus sempre nos surpreende. Surpreende com um dilúvio de bondade e de misericórdia no Calvário, quando disse, proclamando para a humanidade: Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Mas Deus também surpreende a humanidade quando envia às vezes dilúvio de castigos. Não nos espantemos nem com uma coisa nem com outra, mas não podemos ficar indiferentes. Vamos então pedir essa graça por intermédio de Nossa Senhora. Ela que estava presente na Eucaristia, ela que viu Judas, o Iscariotes, o infame, comungar sacrilicamente, ela que acompanhou toda a traição que cercou o seu divino Filho, ela também acompanha a humanidade nesses tristes dias em que mais uma vez há uma profanação de algo tão sublime e de tão sagrado. Que Deus tenha pena da humanidade, mas sobretudo pena de nós se estivermos indiferentes a esses horrores que são praticados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.